De alguns direitos. Que direitos foram esses infringidos e quem são essas pessoas que tiveram esses direitos infringidos nesse caso? Então, um dos mais básicos que a gente já pode mencionar aqui é o próprio direito de imagem. A imagem da pessoa não pode ser divulgada dessa maneira, a não ser que se enquadre em algumas das exceções previstas na LGPD, que não tem nada a ver realmente. Questões, por exemplo, de pesquisa, jornalismo, segurança, etc. Não era nenhum desses casos. O que a gente viu ali na filmagem, infelizmente, foi mais um sintoma dessa cultura de cancelamento que toma conta da internet hoje. Então, já houve uma violação ao direito de imagem. Além da violação ao direito de imagem, houve também violação à honra. Aí já entrando no campo da injúria e da difamação. Que aí seria direito civil. Direito penal já. Penal já. No civil é violação de imagem e o dano moral. No penal já entra a questão da difamação. O que é a difamação? É o ataque à reputação. Quando você utiliza qualquer meio para tentar atacar a reputação de alguém, manchar a imagem de alguém, você está cometendo um crime de difamação, que está previsto no artigo 139 do Código Penal. Além das injúrias que foram proferidas, que poderiam se enquadrar facilmente como um crime de injúria, do 140 do Código Penal. Além disso, né, a exposição em rede social, o que isso significa? Bem, criminalmente falando, é uma causa de aumento de pena. A pena pode ser triplicada nesses casos. Civilmente falando, amplia e muito a extensão do dano causado, o que, segundo o artigo 944 do Código Civil, permite uma indenização mais cara. Mas saindo um pouco do direito e entrando agora um pouco na questão social, na questão ética, uma exposição indevida dessa forma nas redes sociais ela é extremamente delicada porque dentro da cultura de cancelamento, você pode estar literalmente acabando com a vida de uma pessoa. Você pode estar acabando com a carreira da pessoa, você pode estar acabando com a reputação da pessoa, você pode acabar com a vida da pessoa. Muitas vezes por algo que poderia ser resolvido por um diálogo muito simples. O problema é que as pessoas hoje, elas parecem que não estão mais dispostas a conviver com diferença de pensamento. Se eu penso diferente de você, você tem que ser cancelado por mim. E isso não existe, isso não pode acontecer. Porque a gente tem de permitir o convívio de pessoas que pensam de formas diferentes. Professor, a gente ainda pegando um pouco o gancho dessa história, né? E depois outros esclarecimentos vieram à tona desde a última quarta-feira, quando esse caso ocorreu. Foi uma situação que tomou conta aí do noticiário nacional, das redes sociais também repercutindo, né? Era um voo que saía do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Confins, em Belo Horizonte. Bom, tem a questão ainda da gente compreender que, diferente do que inicialmente tinha sido divulgado, que o vídeo tinha sido gravado pela mãe da criança que solicitava o assento, não, foi gravado por uma terceira pessoa. O que isso também significa nesse caso mais emblemático aí, né? Uma terceira pessoa que não tinha nenhum envolvimento com o caso é quem deu notoriedade para a discussão. Aí você vê o porquê da política de cancelamento ser algo tão grave. Não foi a mãe da criança quem filmou, foi um terceiro. Durante quase uma semana, quem estava sendo ofendido, julgado, atacada, era a mãe da criança, que nada tinha a ver com o problema. Por isso que a gente fala que essa cultura de cancelamento ela é extremamente grave. Olha o constrangimento ao qual essa mãe foi sujeita por causa de uma ação, muitas vezes impensada, de um terceiro. Mas agiu com a melhor das intenções. Gente, para isso você tem os meios corretos de buscar o seu direito, de você poder buscar as suas coisas. Você não pode exercer de forma arbitrária as suas próprias razões. Essa mãe que foi julgada por ter praticado um ato que na verdade não praticou, se tornou tão vítima quanto a passageira que foi atacada no vídeo. Porque em razão dessa publicação não autorizada do vídeo, ela acabou se tornando alvo das críticas, ela se tornou o alvo das difamações, dos ataques, das injúrias, das piadas que acabaram sendo propagadas na internet
ao longo dessa última semana. Num caso de solicitação e principalmente, né, de fazer valer o seu direito, já que direitos foram ultrapassados, foram infringidos aí nessa situação, então caberia uma ação tanto da parte que foi exposta, que foi a passageira que tinha o assento ali sendo exposto e que estava ali tentando se manter o máximo possível isolada, né, com fones de ouvido, não tentando dar mais margem a essa discussão, mas também a mãe que foi também exposta, ainda que não a sua imagem, mas o enredo no qual ela foi envolvida. Eu, sendo bem sincero, digo que sim, que caberia sim a possibilidade dessa mãe que acabou se vendo envolvida de forma inadvertida buscar reparação dos danos em razão do que foi praticado. Porque veja só, quando você pratica um dano moral contra alguém, a ação que te causa dano não precisa necessariamente ser intencional. Ela pode ser não intencional também. Ficando demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado danoso, eu não vejo por que não ela não poderia buscar também essa reparação, já que quer queira, quer não, toda a história envolvendo o seu filho acabou sendo exposta de uma maneira completamente arbitrária e inadvertida, sem a autorização dela. A gente não pode esquecer que toda a história está envolvendo uma criança de 4 anos. Ou seja, caberia a ela poder dar um consentimento para que aquilo fosse divulgado, e consentimento algum foi dado. Simplesmente jogaram na internet com a intenção de cancelar a passageira. Professor, eu sei que a gente entra aqui um pouquinho mais na esfera do direito do consumidor, mas também a empresa aérea não tem responsabilidade numa situação como essa? Eu particularmente creio que sim. A empresa aérea, pelo menos a tripulação dentro do avião, eles são as autoridades dentro do avião. Eles precisam manter a ordem. Não caberia a eles ter deixado a situação escalar como escalou e permitir que a passageira fosse sujeita a esse tipo de constrangimento. Não creio que caiba uma responsabilidade da companhia aérea com relação à mãe da criança menor. Mas com relação à passageira que foi filmada, que foi exposta e que foi atacada daquela forma, caberia sim a um comissário de bordo, a alguém, desescalar a situação, acalmar os ânimos, encaminhar as pessoas para os seus lugares, esclarecer os fatos e permitir que a viagem prosseguisse em paz. Bom, independente aí, né, daquilo que a gente está falando mais especificamente nessa entrevista aqui com o advogado especialista em direito digital, Rafael Chaia, dessa exposição do vídeo, né, que viralizou na última semana, esse caso também tem outros desdobramentos, né, inclusive na esfera psicológica. No sábado agora, o assunto foi pauta, inclusive, aqui na Rádio CBN Campo Grande, no programa CBN Você Mulher, com Juliana Gambim. Durante a conversa, a psicóloga Jéssica Verona falou sobre o assunto e a importância também de impor limites às crianças no dia a dia. Acompanhe um trecho desta entrevista. Impor limite, hoje a gente fala muito da educação positiva, né? Impor limite, ele se enquadra em estabelecer regras de maneira clara, ou seja, no diálogo. E quando isso é muito bem estabelecido no contexto familiar, automaticamente o dizer não, ele vem de forma mais leve. Então, o não, eu vou dizer nos momentos necessários, e essa criança vai receber de forma muito mais tranquila. A formação do caráter, ela começa na infância, né? Então, o adulto que eu sou hoje, ele vem muito dessa infância. Quem que eu fui nessa infância? Quais valores foram passados para mim nessa infância? E quem que é responsável por isso? O pai e a mãe. Quem que te ensinou a comer? Quem que te ensinou a andar? Né? Desde esses pequenos passos, são os pais que vão passando pra gente. E isso eu levo para a vida adulta. Então, se esse pai ele não me passa os limites, eu tenho uma frustração à tolerância. Porque a vida do adulto, em algum momento, ela frustra a gente. Seja com um chefe, um relacionamento, em algum momento eu não estou isento dessa frustração. Então, se eu não aprendi isso lá atrás, eu não vou saber lidar com isso na vida adulta. E educação positiva não tem nada a ver com permissividade. Não é ser permissivo.
É respeitar, né? Respeitar que a criança tem o momento dela, respeitar a fase que ela está vivendo e dialogar, e mostrar que todos os ambientes têm regra. Eu vou usar o clube tem regras. Eu preciso me adaptar às regras. E essa criança, ela precisa ser inserida num contexto com regras, porque a vida adulta é isso, né? A vida adulta é regra o tempo todo, é frustração em alguns momentos. Então é isso que a gente precisa mostrar, porque talvez essa proteção que eu queira fazer com meu filho quando ele é criança, a vida não vai fazer. Bom, é um comentário, né, que traz um pouco mais dessas diversas camadas de discussão que esse assunto acabou levantando, né? Tanto na esfera jurídica quanto na esfera psicológica, que sirva de caráter educativo agora, né, professor? Com certeza. E assim, a gente sempre reforça muito aquele pensamento. A exposição indevida das pessoas na internet gera um dor de cabeça somente para quem faz essa exposição. Você tem que ter essa consciência de que quando você filma e você expõe a pessoa, por mais que você creia que você tenha razão, você muitas vezes pode estar criando uma situação na qual aquela pessoa se tornará a vítima e você será responsabilizado. Então é preciso cautela. Posso muitas vezes filmar uma situação que eu julgo que é uma situação que precisa da intervenção de uma autoridade? Pode, mas aí chama as autoridades e passa para as autoridades aquela filmagem que pode servir como prova. Não tem por que você colocar na internet, se não seja para querer cancelar a pessoa. Ou seja, a gente vai ter que avançar muito e aprender também a utilizar essa ferramenta poderosíssima que são as redes sociais, né? Com certeza. Nós tivemos casos graves já no Brasil. A gente esse não pode ano, esquecer. infelizmente, né? Esse ano de exposições indevidas que vitimaram uma jovem. Então a gente precisa lembrar, parece que as pessoas já esqueceram desse caso que ocorreu esse ano. Então não se pode expor as pessoas dessa forma. Tem de haver responsabilidade quando você utiliza as redes sociais. Você não pode utilizá-las para querer cancelar uma pessoa. Isso é grave. Gravíssimo. Gostaria de agradecer mais uma vez a gentileza, os esclarecimentos do advogado, especialista em direito digital, presidente da Comissão de Direito Digital e Startups da OAB de Mato Grosso do Sul, Rafael Chaia. Muito obrigada sempre pela sua gentileza aqui com a Rádio CBN. Eu que agradeço. Bom dia. Hora do intervalo, a gente vai para as notícias nacionais e voltamos já.